Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021, o Evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amados irmãos e irmãs, a palavra da nossa salvação, todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, essa frase é bastante intrigante, Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, Mas por que isso, Mas lembremos, a parábola nos mostra, ela nos mostra, assim, nos revela, justamente o lugar que deve ser preferência dos discípulos do reino de Deus, o último lugar. Mas por quê? Porque quem quiser ser o primeiro deve se tornar o último. Quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. Isso a gente vai ver, Jesus falando no Evangelho de Marcos, capítulo 19, 35. Lembrem, quem quiser ser o maior deve ser o servo de todos. E quem quiser ser o primeiro deve se tornar o último. Como assim? Aí a gente vai encontrar assim, uma forma mais clara lá na oração de São Francisco, quando ele diz: Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado. Vejam, eu me coloquei em último lugar e coloquei para ser consolado outra pessoa. Então, eu saí do primeiro e fui para o último lugar. Porque, lembramos, continuando a oração, porque é compreendendo que se é compreendido, é amando, que se é amado. Então, a gente tem que ver esse jogo, com as palavras que Jesus faz, justamente nos convidando, amados irmãos e irmãs, nos convidando à prática do amor fraterno. Por quê? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E Jesus nos convida justamente a isso, a prática desse amor que deve ser transformado em caridade, viu, amados irmãos? Não é aquele amor, aquele amor do homem e da mulher.
é um amor caridade, né? Um amor serviço. Como uma mãe que primeiro alimenta os filhos e depois se alimenta, nós também devemos nos colocar a serviço dos mais fracos, né? Lembrem, amados irmãos e irmãs, que nós não estamos aqui para competir, estamos aqui para servir, né? Na lógica do mundo, né, é a questão da competição, mas na lógica do reino de Deus é a questão do serviço, né? Você deve se tornar servo de todos, né? Por quê, amados, né? Porque na lógica do reino de Deus, os mais fortes não devem ir lá na frente, né? Lembrem, nós não estamos aqui para competir, né? Porque quem veio para competir é que vai lá para frente. Mas nós, cristãos católicos, não estamos aqui para competir, estamos aqui para servir, né? E como falava, o serviço nos faz justamente nos colocar em último lugar e colocar os nossos irmãos e irmãs em primeiro lugar. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, compartilhe o nosso vídeo, né, para que mais pessoas possam ver o nosso comentário diário do Evangelho e que, é claro, né, cada vez mais abra Deus o nosso coração para o serviço, né? Assim como abriu o coração de tantos santos, de tantos homens e mulheres, né, que se tornaram justamente essas pessoas mais santas. Por quê? Porque estavam justamente procurando servir. Então, um bom dia a todos e que Deus nos faça cada vez mais, né? Como diz Jesus lá no Evangelho de João, na última ceia, né? Quando ele nos dá justamente o novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Servi uns aos outros como eu vos servi, né? Porque Jesus, quando cingiu, né, estava lavando os pés dos discípulos e disse: Eis que sou o vosso mestre e Senhor, né? E eu vos dou o exemplo para que façais a mesma coisa. Então, que possamos também colocar em prática a palavra de Deus, fazendo aquela mesma coisa que Jesus fez. Que Deus sobre vós a bênção, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.